Olá, bem-vindas e bem-vindos à primeira edição de 2020 do seu Diálogos com o MPPE. Você já ouviu falar em justiça restaurativa, promoção da cultura de paz, autocomposição? Esses são exemplos de resolução de conflitos de forma extrajudicial, ou seja, quando se pode achar um denominador comum entre as partes conflitantes sem a necessidade de judicialização. Nosso entrevistado é membro do MPPE desde fevereiro de 1994. Neste período, atuou como promotora de justiça nas comarcas de Petrolina, Afrânio, Olinda e Recife. Como procuradora de justiça, integrou o Conselho Superior do Ministério Público de Pernambuco no biênio 2017 e 2018 e atualmente é integrante do órgão especial do Colégio de Procuradores da instituição e coordena o Núcleo de Justiça Comunitária de Casa Amarela. Doutora Cineide, obrigado por participar aqui do Diálogos com o MPPE. Eu é quem agradeço, Rafael. Doutora, nós falamos na abertura do programa sobre cultura de paz, justiça restaurativa, autocomposição. O Núcleo de Justiça Comunitária completou 10 anos de atividades, como eu falei, em 2019. Como se deu o seu surgimento e como eram os trabalhos realizados lá no início, dentro dessa seara da justiça restaurativa, cultura de paz? O Núcleo de Justiça Comunitária, ele surgiu em 2008, quando foi inaugurado, de uma parceria, um convênio realizado entre o Ministério Público de Pernambuco e o Ministério da Justiça, através da Secretaria de Reforma Judiciária, cujo programa, que tem esse nome, Justiça Comunitária, previa a instauração de núcleos de justiça comunitária em todo o Brasil. Né? E nós fomos beneficiados com esse programa e dessa parceria foi inaugurado o nosso núcleo de Casa Amarela. A intenção, não só nossa, como do próprio programa Justiça Comunitária, era implementar a cultura de paz dentro das comunidades, através de mediadores das próprias comunidades. Esse é o objetivo maior, além de outras participações, a efetivação de outras atividades que é realizada pelo Núcleo de Justiça Comunitária, justamente fazendo parte desse programa. Doutora, o núcleo está situado no bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife. Ele pertence à região político-administrativa 3, RPA 3. Por que foi pensado nesta localidade como centro para as atividades do núcleo? Rafael, é bom informar também que quando o núcleo, apesar de eu ter falado que o núcleo foi instalado, foi criado em 2008, ele foi inaugurado, mas ele efetivamente só passou a funcionar em 2009 e é a partir daí que nós passamos a contar efetivamente o funcionamento do Núcleo de Justiça Comunitária. Nós pensamos na RPA 3, exatamente por causa do bairro de Casa Amarela, a importância que tem o bairro de Casa Amarela para a nossa cidade e pela dimensão que tem a RPA 3, que é composta por 29 bairros. E a maioria das comunidades ali, das populações daquelas comunidades, é de pessoas carentes e com alto índice de violência que ocorre naquela área. Então, esses foram os maiores motivos para que nós pensássemos na instalação do Núcleo de Justiça Comunitária lá em Casa Amarela, porque a maior função do núcleo é a implementação da cultura de paz. Dando espaço agora, doutora, para alguns dos nossos seguidores no Instagram, nós recebemos uma pergunta da seguidora Anne C. Carvalhos. Ela pergunta como a população pode se beneficiar da justiça comunitária. A população pode se beneficiar da justiça comunitária indo até o núcleo ou através de um dos nossos agentes comunitários. A importância é muito grande porque se trabalha a implementação de cultura de paz. É a
proporcionar que as pessoas da comunidade possam solucionar seus próprios problemas, independentemente de uma ação judicial ou de ir até uma delegacia para resolver um problema, esse das delegacias na área criminal ou mesmo a justiça para uma questão na área civil. Então, é fácil, rápido, né? E dá margem para todo mundo fazer justiça e ter acesso à justiça. Doutora, vocês lá no Núcleo possuem uma equipe interdisciplinar. Vocês contam com servidores das áreas de psicologia, serviço social e também do direito. Como é que é a atuação de cada integrante lá do Núcleo dentro dessas áreas? Na verdade, é um trabalho em equipe, a atuação é conjunta. A assistente social, a psicóloga e temos 2 bacharéis em Direito. A função específica dos bacharéis em Direito são todos servidores do Ministério Público. A função específica desses técnicos, além de dar apoio à mediação de conflito, a nossa própria equipe, orientando nas questões jurídicas, ele dá apoio à comunidade, àqueles que nos procuram, aos nossos usuários, dando orientação jurídica. E a questão da área de psicologia e serviço social, como é que eles atuam? Essa atuação de psicologia e serviço social é o trabalho mais importante, é o trabalho que eles fazem com os próprios mediadores. Eles orientam, acompanham o trabalho que eles fazem e faz o atendimento aos nossos usuários. São essas pessoas que fazem a pré-mediação e não os agentes comunitários. A pré-mediação, ela consiste no atendimento primeiro àquelas pessoas que nos procuram. Então, elas têm a capacidade de ouvir aquelas pessoas e direcionar a ação que deve ser implementada para aquele caso, para cada caso específico. Fato interessante é a presença justamente dos agentes comunitários trabalhando com vocês, que são pessoas das próprias comunidades. Qual a função específica realmente dos agentes? Como é que vocês os selecionam? A importância do agente comunitário é grande demais. Eles são a base do trabalho da justiça comunitária. Eles são captados na própria comunidade. Aliás, nós iniciamos captando esses agentes comunitários através da Prefeitura do Recife, porque a gente tinha que encontrar uma maneira de chegar junto dessas pessoas na comunidade. Na verdade, eles são lideranças nessas comunidades. Então, através do orçamento, essas pessoas eram fiscais do orçamento participativo da nossa capital aqui. E através da prefeitura, que nos aproximou desses agentes, nos levou a essa comunidade. Nós nos reunimos com essas pessoas e falamos do nosso trabalho. Isso quando estávamos implementando o núcleo. E aí aqueles interessados, como essas pessoas já eram líderes nas suas comunidades, os interessados nos procuraram, se habilitaram através de curso de mediação de conflito dado pela nossa equipe multidisciplinar. Aproveitando o gancho do atendimento do núcleo, o nosso seguidor Eduardo Nino, ele pergunta, o núcleo ele faz atendimento itinerante nas comunidades? Fazemos sim. Exatamente quando chega uma demanda para nós, através de um agente comunitário, para ser mais simples, mais clara, muitas vezes um agente comunitário nosso é representante de uma comunidade, às vezes, e eles nos traz alguma demanda, como na minha comunidade tem muita gente sem título de eleitor, sem carteira de identidade, sem atendimento médico. Eles trazem e pedem uma ação social e nós já fizemos várias ações sociais nas comunidades, logicamente encabeçada pelo nosso núcleo, mas em parcerias com outras instituições, como a SDS, várias outras instituições que têm parceria com o Núcleo de Justiça Comunitária, porque nós fazemos um trabalho de animação de rede social que consiste em conhecer as instituições em torno da nossa RPA, que existe na nossa RPA, para que possa dar um atendimento melhor àquelas comunidades. Vocês trabalham para contribuir com a resolução de conflitos de causas individuais e também coletivas. Quais foram os casos, assim, nesses anos,
que chamaram mais atenção, tanto coletivo como individual? Nos chegam conflitos de toda a natureza, tanto na esfera civil, até trabalhista. E, nesse caso, a gente tem que procurar o apoio de equipe técnica. No nosso caso, do Ministério Público mesmo, às vezes a gente solicita o apoio do CAT, né? Que é o setor de apoio técnico do Ministério Público, que pode ir um engenheiro no local, um médico para dar orientação, vai depender da situação. Ou, às vezes, a gente, para dirimir aquele conflito, a gente precisa de um apoio de outra instituição. Aí nós vamos citar casos concretos, por exemplo, de um cidadão, que duas famílias, né, vizinhos, um conflito de vizinhança que discutia a questão de divisão de área onde eles moravam, entre a casa, um construiu, o outro estava construindo uma calçada, naquelas áreas de morro, ruas, vielas, apertadinhas e tal. Então, e eles foram até o núcleo e durante a mediação eles acordaram de como ia construir, mas alguém, até o próprio agente comunitário que conhecia a área, disse: eu acredito que essa calçada não pode ser construída aí nessa área nem dessa forma. Nas questões coletivas, elas nos chegam, eu falo questões de interesse coletivo, né? Porque a mediação, nesse caso, ela é feita entre lideranças de comunidade que nos procuram. Aproveitando o espaço das demandas, doutora, mais uma pergunta aqui dos nossos seguidores. A Gabi Dias, ela pergunta: o bullying pode ser resolvido na justiça comunitária? Pode sim. A gente já trabalha a questão, nas visitas que nós estamos fazendo às escolas, nós nos propusemos a levar palestras, a levar orientação nessa questão da divulgação da cultura de paz. Sempre passamos informação a respeito disso. O que pode se levar para a gente, para a solução, porque o ideal é a mediação de conflito escolar, que é um tipo de mediação mais específica, né, que a gente ainda não está trabalhando nas escolas, mas a gente já levou a direção de algumas escolas lá da nossa região, que quando surgir problemas lá, que possa ser mediada, nós nunca fizemos entre alunos, já com os pais de aluno, porque às vezes o conflito surge o problema com os filhos e os pais é quem terminam conflitando. Ok, doutora. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite e em participar aqui do Diálogos com o MPPE. Obrigada também. E você pode assistir a esse programa no nosso canal no YouTube, /TV MPPE, e também não deixar de seguir a instituição nas redes sociais. Nós estamos no Facebook através do MPPE Oficial e também no Instagram com o mesmo perfil, MPPE Oficial, de onde nós tiramos algumas das suas perguntas que foram importantíssimas aqui para o nosso Diálogos com o MPPE. E nós temos também uma nova ferramenta de notícias aqui da instituição, que é o podcast Audiência Pública, que você pode ouvir nas principais plataformas de podcasts. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.